Aleluia! Jesus veio para libertar os cativos. E esta é a melhor bênção que alguém possa desejar. Jesus. Então, ele veio para libertar os cativos e a gente pode já começar pensando, quem são os cativos? Os cativos são os encarcerados, são os escravizados, são os amarrados, são aqueles que não têm um foco na vida, cativos muitas vezes de si mesmos. E talvez alguém possa ter visto na mensagem passada eu falando sobre apostas online, jogo, rifas e tudo mais e achar que eu sou um tanto radical. Na verdade, eu não sou radical. Eu sirvo a um Deus radical, a um Deus que ele faz questão de cuidar muito bem daqueles que estão aliançados com ele. E nessa mensagem a gente vai estar falando sobre isso, sobre essa bênção de poder desfrutar, né, desse maravilhoso Deus e do seu amor. É preciso entender que quando nos tornamos cristãos de fato, conforme diz lá em João 1, 12, 13, né, nós deixamos de ter essa vida passional que nós vivemos, né, essa vida natural da qual nós viemos de nosso pai, de nossa mãe, e passamos a pertencer ao reino de Deus. Como diz lá, né, não depende de carne e sangue de homem, mas do Senhor, do Espírito. Ou seja, a partir desse momento que ocorre isso em nossa vida, na vida de qualquer pessoa, né, que se entrega a Jesus, ele passa a ser um edifício sobre um alicerce chamado Jesus. Essa nova vida é totalmente diferente dessa vida que até então naturalmente se levava. Por isso que nós temos que entender essa aliança que nós temos com o Senhor e viver pautada nela. Por isso que eu disse, não é eu que sou radical, Deus é que é radical. Ele não abre mão. Se você olhar para o que está escrito lá em Tiago 4:4, ele vai dizer assim, vós não sabeis que a amizade com o mundo e com as coisas do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quer se tornar amigo de Deus se torna inimigo do mundo, e aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É assim que funciona. Em Jeremias 2:13, lá tem dito que o povo tinha praticado dois tipos de maldade. Umas se afastaram de um Deus verdadeiro e outro que cavaram cisternas que não retêm água. Sabe o que equivale dizer isso aí para o povo de Deus hoje? É buscar sanar seus recursos, buscar depositar suas esperanças em algo mundano, nos rudimentos do mundo. A palavra chama isso de rudimentos do mundo. Então, voltando, né, a tocar nesse assunto, quando eu procuro sanar a minha falta de alguma coisa, falta de saúde, falta de recurso, e eu procuro sanar de uma maneira que se encaixa como nos rudimentos do mundo, a palavra do Senhor sempre nos adverte, não fique coxinhando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, siga Baal. A todo momento o Senhor está dizendo, Jesus diz, quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Sabe, não pode ficar flertando com o pecado e com as coisas, os rudimentos do mundo e achando que está tudo bem. Deus, ele tem um interesse todo especial em sanar, em prosperar, em abençoar. Ele é a prova maior disso. Ele diz, com amor eterno eu vos amei. Não está dizendo isso só para Israel, está dizendo para todos os filhos dele. Oh, mas que coisa maravilhosa, sabemos de um Deus cujo nome é Jeová Jiré, o Senhor da prosperidade, que ele tem cuidado de nós. E eu sou testemunha viva disso, eu posso não somente pregar isso, mas eu testemunhar sobre essa eficácia, essa ação de Deus na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família.
Por isso que eu volto a tocar nesse assunto. Não fique flertando com os rudimentos do mundo. Entende? Aí você pode dizer, poxa, mas eu não posso fazer, né? Olha, não existe uma relação entre você nunca vai se tornar abençoado por algo que se encaixa como rendimento do mundo e tributando isso a Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu dou o dízimo. Olha, para ser sincero, como alguém já disse, o importante não é o que você dá para Deus. O importante é o quanto do dinheiro de Deus que você fica retendo para si. Então essa é uma circunstância, uma situação que você deve analisar, porque às vezes as pessoas, né, elas ofertam, dizimam, contribuem com 5%, 1%, 10%, seja lá a quantia, mas os outros 90%, os outros 85%, os outros, enfim, aquela parte que lhe cabe, não tem a bênção do Senhor. E o Senhor é um Deus abençoador, Ele quer abençoar. Quando você lê lá no Velho Testamento, Ele diz, eu vou abençoar o teu trigo, a tua água, o teu pão, eu vou abençoar o teu campo. Ele quer abençoar tudo. E tem alguns textos aqui que é promessa do Senhor, eu vou estar passando para você refletir sobre ele. Textos que falam de como Deus se interessa em nos abençoar e que não precisa lançarmos mão de práticas dos rudimentos do mundo para adquirir essa bênção, para ser abençoado, para ser próspero, para ter aquilo que nós necessitamos. O Salmo 84:11, por exemplo, ele diz assim, o Senhor é sol e escudo. Agora presta atenção, bem nenhum sonega aos que andam retamente. Bem nenhum sonega. Você acha que Deus colocaria alguma palavra dessa magnitude na sua santa palavra, e ele não iria cumprir isso? Pelo contrário, ele diz que eu não sou homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então são palavras que testificam do amor de Deus e do cuidado de Deus para conosco. E veja o próximo texto. Em Romanos 8:28, é um texto bem conhecido nosso. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Às vezes a situação vem, não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus, né, esqueceu, não é porque Deus não ouve a nossa oração, mas o Senhor nos prova e temos que confiar, temos que glorificar Ele, temos que atribuir a Ele a honra, a glória que lhe é devida em tempo e fora de tempo, ou seja, no momento da alegria, no momento da tristeza, no momento da bonança e no momento da tempestade, no momento da abundância e no momento da escassez. Ele precisa e deseja ser glorificado, e a partir do momento que nós entendemos isso, não vamos lançar mão de coisas, de práticas que se encaixam na Bíblia como rudimentos do mundo e achar que estão sendo bênção na nossa vida, porque isso não é bênção não, viu? Não é de jeito nenhum. Um outro texto está lá em Filipenses, ou melhor, Lucas 12, 29, 33, diz assim, não vos inquieteis. Está lá, de novo, citado lá em Mateus 6, no 33. Não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Por quê? Porque Deus cuida. Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas, ou todas essas coisas são acrescentadas. E quando você lê o texto todo, você observa que ele está falando de suprir as necessidades do homem. Não vos inquieteis pelo dia do amanhã. Vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você sabe o que uma pessoa faz quando está buscando recurso de uma maneira ilícita dela? Ela não está buscando o reino de Deus. Entende? Ela não está buscando o reino de Deus.
Então são vários textos que Deus está falando conosco acerca de como Ele quer nos abençoar. Quer ver? Vamos para o próximo texto. Filipenses 4,19. Olha que maravilha. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Sabe o que é cada uma das nossas necessidades? É cada uma das nossas necessidades. A promessa dele é que ele vai suprir em Cristo Jesus. Esse é o caminho. Esse é o caminho da bênção. Esse é o caminho da prosperidade. Esse é o caminho da paz. Confiar que ele é fiel. Ele prometeu, ele é fiel. Tem um texto que diz, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ou seja, qual é o pastor que não se interessa por sua ovelha? Então nós temos que confiar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas tem mais textos ainda que eu queria compartilhar com você. Você quer ver só? O Salmo 127, por exemplo. Ele diz lá, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E aí ele vai dizer algo bem interessante. Inútil vos será, né, deitar tarde, levantar cedo e comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados, aleluia, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, quando nós lemos lá o Mateus 6 que eu citei agora, o Senhor diz, observe, ele se interessa por pardal, ele trabalha de uma maneira magnífica para criar os lírios do campo. Ele diz assim, vocês valem mais do que pardais, vocês valem mais do que lírios do campo. Confia no Senhor. Anda retamente. Bem nenhum ele nega para os que andam retamente. Está lá no Salmo 84. Entende? Que maravilha. Que bênção que é poder desfrutar disso aí. Você não precisa lançar mão de subterfúgio. Se envolver com coisas das trevas. O Senhor quer te prosperar, o Senhor quer te abençoar. Essa palavra está chegando para você porque Ele tem um interesse muito grande na tua vida. Você não é descartável, você não é um clone, você não é um ciborgue, você não é alguém que veio à existência por uma máquina, não. Você veio pela mão do Todo-Poderoso. Você é importante. Ele sabe das tuas necessidades. Mas Ele é um Deus justo. Ele não divide a glória dele com ninguém. É mais um texto que eu quero passar para você. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes, veja que depende da tua vontade, se quiserdes e me ouvirdes como? Estar em linha com a sua santa e bendita palavra. Comereis o melhor desta terra. Veja só, isso é tremendo, isso é magnífico. É o Senhor falando mais uma vez daquilo que Ele pode operar em nós. Se eu fosse contar a minha história aqui, iria muito tempo para ela ser explicada para você, mas o que Deus já tem operado na minha vida, na minha casa, no meu lar, as situações pelas quais eu já passei, e eu glorifico a Deus por cada minuto da minha vida, sabe? Eu glorifico a Deus porque Ele é fiel. A sua palavra não cai em descrédito, a sua palavra não tem data de validade. Só tem data de vencimento quando nós não atentamos para ela. Eu quero encerrar dizendo algo para você meditar sobre isso. O cristão, nós os cristãos, somos diferentes. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo que somos, mas é por causa do nosso relacionamento com o Deus que servimos. Você entende? Medite nisso. Saboreie essa palavra. Pega os textos, vai lá. Eu sei que é só alguns que eu separei, mas analise, esquadrinhe. Deixa Deus falar na tua vida. Porque nós somos diferentes por causa do nosso relacionamento com esse Deus vivo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
um final de semana abençoado para você em nome do Senhor Jesus.